Olá, estamos aqui para apresentar nosso trabalho de hidrologia. Meu nome é Paulo. Meu nome é Gabriel. E eu sou o Kelvin. Esse trabalho tem como principal objetivo aprofundar os conhecimentos do ArcGIS para possibilitar a delimitação de uma bacia hidrográfica, entender o comportamento morfológico da bacia e também poder calcular as características morfológicas. Para fazer o trabalho, nós utilizamos a bacia do Rio São Lourenço, que é de quinta ordem. O seu rio principal é o Rio São Lourenço e que é muito importante para a região das cidades de Mafra e Itarópolis, possuindo inclusive uma pequena central hidrelétrica que fica localizada na exutória do nossa delimitação. Para delimitarmos esta bacia, a gente usou dois arquivos DEM, baixados um da Mapoteca da EPAGRE e outro da SDS. A da SDS tem uma escala de 1 para 10 mil e da Mapoteca tem uma escala de 1 para 50 mil. As principais diferenças entre esses bancos de dados foram que um deles vai trazer uma maior precisão, que é o da SDS, que é 1 para 10 mil. Ele vai trazer uma maior precisão dos dados, só que o problema dele é que é um arquivo mais pesado. Então, dependendo do que está trabalhando com, talvez o banco de dados da Mapoteca possa ser mais útil, porque ele é um pouco menos preciso, mas você consegue trabalhar mais rápido. Agora vamos explicar passo a passo do nosso trabalho no ArcGIS. Beijo. Vamos começar então pela delimitação da bacia. Primeiro, temos aqui as duas mapas que a gente baixou da EPAGRE, mas eles não estão unidos, então a gente vai ter que usar a ferramenta Merge. Vamos começar então pela delimitação da bacia. Primeiro, temos aqui as duas mapas que a gente baixou da EPAGRE, mas eles não estão unidos, então a gente vai ter que usar a ferramenta Merge. Essa ferramenta vai unir os dois shapefiles. Então, assim fica o resultado depois de aplicar a ferramenta Merge. Aqui as linhas em marrom são as cotas topográficas e as azuis são a hidrografia. Para iniciar a delimitação da nossa bacia, primeiro temos que definida a exutória, nós utilizamos a ferramenta utilizamos a barra de ferramentas Draw no formato Polygon. E assim conseguimos delimitar a bacia manualmente. Baixamos também o MDE com as alturas do site da EPAGRE. Esse aqui seria do Planalto Norte Catarinense. E agora a gente precisa recortar para a área da nossa bacia. Por isso a gente utiliza a ferramenta Extract by Mask, que consegue recortar esse raster. Para recortar ele com o formato da bacia, utilizamos o polígono que criamos anteriormente. Esse é o resultado após a aplicação da ferramenta Extract by Mask, utilizando o polígono. Para continuar nossa análise, também precisamos recortar os dados de topografia e hidrografia para dentro da nossa bacia. Para isso, utilizamos a ferramenta Clip. E também utilizamos o polígono da delimitação da bacia para fazer esse recorte. Esse é o resultado após a utilização. Com a hidrografia recortada, podemos fazer a ordenação dos rios da bacia. E assim, utilizamos o método de Strahler para a ordenação, sendo que ele considera que o rio da nascente seria de ordem 1, e quando dois rios de ordem 1 se encontram, eles formam um rio de ordem n mais 1, ou seja, ordem 2, e assim por diante. Rios de ordem 2 formam rios de ordem 3, e assim consecutivamente. Nesta figura podemos observar melhor a nossa classificação dos rios de acordo com o método de Strahler.
Isso para os mapas baixados da EPAGRE, conseguimos 189 rios de ordem 1, 40 de ordem 2, 10 de ordem 3, 3 de ordem 4 e um rio de ordem 5. Bom, para começar a calcular os índices morfométricos, o primeiro passo seria calcular a área da bacia. Para isso, através do ArcGIS, nós temos uma função na tabela de atributos, que seria o Calculate Geometry, que é bem simples de utilizar. É só escolher a unidade que nós queremos no final e ele calcula automaticamente. O próximo passo do cálculo dos índices morfológicos foi o cálculo do comprimento do rio principal. Para isso, nós utilizamos também a tabela de atributos, só que dessa vez no shape do curso de água. E pela tabela de atributos a gente consegue executar uma função, que também é a Calculate Geometry, só que dessa vez, ao invés de calcular a área, calculando o comprimento do rio. A partir desses dois índices morfológicos calculados, o comprimento principal do rio e a área da bacia, nós vamos conseguir calcular todos os outros índices. Após esses passos, nós utilizamos a função Reclassify para duas coisas no nosso trabalho. A primeira delas foi para fazer a curva hipossométrica, onde foi aplicado um Reclassify dividido em 20 classes. Através desse Reclassify em 20 classes, nós conseguimos gerar uma planilha de dados, que seria essa planilha aqui, onde nós temos declividade das cotas, temos a variação de área e temos a área em porcentagem acumulada. E a curva hipossométrica seria basicamente um gráfico feito com um eixo onde nós temos a cota do ponto e o outro onde tem a porcentagem de área acumulada do ponto. O cálculo da curva hipossométrica ele também já indicou para nós, através da tabela, a altura média das cotas. E aí, a partir disso, também foi calculada a altura mediana. A segunda utilidade para a função Reclassify foi para a confecção da nossa maquete. Dessa vez nós usamos um Reclassify com 6 classes, e está aqui o resultado, que também foi o que foi feito na maquete. No cálculo da curva hipossométrica, nós fizemos também a curva com o perfil do rio principal. E o primeiro passo para fazer esse cálculo é converter o raster para um arquivo de TIM. Esse arquivo de TIM ele mostra as cotas em 3D. E aí, através desse arquivo de TIM que nós temos, vai ser possível fazer o perfil de nível do rio principal. Para isso, nós temos que isolar só o rio principal do curso d'água. Foi feito da seguinte maneira: nós selecionamos o curso d'água e excluímos da tabela de atributos todos os outros rios que não fossem o rio principal, sobrando assim só o rio principal. Depois disso, foi aplicada a ferramenta Interpolate Shape para gerar os dados de nível de cota do rio em cada ponto da bacia. Tendo esses dados, nós podemos usar essa função Plot Graph, selecionando o rio principal, e ele vai nos dar como retorno o perfil do rio principal, que seria esse daqui. Aqui agora eu vou falar um pouco sobre os índices morfométricos e a hierarquização da bacia a partir do método de Strahler. Então a gente pode ver que a partir do método de Strahler, nós obtivemos 189 rios de ordem 1, 40 de ordem 2, 10 de ordem 3, 3 de ordem 4 e 1 de ordem 5, como pedido no trabalho. Temos a tabela de índices morfométricos. A partir de alguns dados como fator de forma e índice de capacidade, a gente pode ter uma noção mais ou menos de como é formada a bacia. A fator de forma sendo baixo até certo ponto indica que tem um baixo índice
de probabilidade de enchentes. O índice de compacidade mostra que a nossa bacia pode se aproximar de um formato de entre um retângulo achatado e uma gota de água ao contrário. E que a densidade de drenagem estando em 1,9571 km por quilômetro quadrado por Vilela e Matos é definido como uma bacia que tem uma boa drenagem, é médio, já que de meio o Steiner, Vilela e Matos define que de meio a 3 km por quilômetro quadrado é uma bacia que tem um média drenagem. Então, já próximo de 2, nossa bacia drena muito bem. Também indica uma baixa probabilidade de enchente. Também aqui podemos observar a fórmula de Kirsch, Picking e Wetenschall para o tempo de concentração. Podemos observar que tanto a fórmula de Kirsch como a de Wetenschall estão com valores muito acima do esperado. Estão com valores muito absurdos. Ou seja, a melhor forma de utilizar para calcular o tempo de concentração nesta área ou nesta bacia seria a fórmula de Picking, que determinou um tempo de concentração de 9,19 dias. Bom, essa daqui é a nossa maquete. Nós fizemos em Classify com 6 camadas, né? Então, nós temos aqui 6 diferentes níveis de cota, onde o preto é o nível mais alto e o azul escuro seria o nível mais baixo. E aqui nós temos também o rio São Lourenço, que é uma representação de como seria o curso da água dentro da bacia do rio São Lourenço. E aqui bem nesse finalzinho aqui é a exutória do rio São Lourenço, onde a princípio teria uma pequena central hidrelétrica.